O Convento de São Francisco em Tomar recebeu nesta quarta-feira a primeira reunião da Assembleia Intermunicipal da Comunidade do Médio Tejo, na sequência dos processos eleitorais decorridos nas Assembleias Municipais dos 13 municípios associados. Decorreu no auditório da sede da CIMT o ato de instalação deste órgão, procedendo-se depois à primeira sessão da Assembleia Intermunicipal da Comunidade. Procedeu-se à eleição da mesa da Assembleia Intermunicipal, para a qual foi eleito como presidente José Trincão Marques, a que seguiu a eleição do Secretariado Executivo Intermunicipal, sendo que neste caso foi reeleito como secretário executivo Miguel Pombeiro. Depois, no terceiro ponto da ordem de trabalhos, a presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo prestou um conjunto de informações sobre a atividade desenvolvida. Foi aprovado no quarto ponto a segunda revisão orçamental, no valor de 2,5 milhões de euros, e no quinto ponto da ordem de trabalhos procedeu-se também à aprovação das opções do Plano e Orçamento da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para 2018 e a respectiva autorização genérica com uma dotação de 40,5 milhões de euros. Destaque também para a apresentação, no sexto ponto dos trabalhos, da lista dos compromissos plurianuais resultantes das adjudicações e ou contratos que se celebraram desde a última sessão da Assembleia Intermunicipal. No âmbito das intervenções efetuadas durante a sessão, destaque desde logo para a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, referiu aqueles que são os 5 pilares fundamentais da intervenção da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para o próximo ano. E, portanto, eu passaria a apresentar, tenho aqui um PowerPoint que pretende fazer duas coisas. Uma, o resumo da atividade, para também que quem está de novo perceba o que temos andado a fazer e as consequências daquilo que fizemos para este mandato e para o exercício de 2018 em concreto. E, portanto, começaria por apresentar este quadro que muitos conhecem, que muitos daqueles que também estão nas Assembleias e que estavam nas Assembleias Municipais também conhecem, e que são os pilares que norteiam a atividade da Comunidade Intermunicipal, que está na base do pacto com a CCDR do Centro, no âmbito do Centro 2020, do Programa Operacional da Região Centro, para fazer face à utilização dos fundos comunitários que estão disponibilizados através do Portugal 2020, em que assentámos o nosso plano estratégico em 5 pilares, orientações estratégicas, sendo que 4 são estruturantes e uma delas é transversal. A primeira dessas orientações é a valorização dos recursos endógenos e do potencial turístico. Basicamente, aquilo que queremos é promover aquilo que de melhor o nosso território tem, seja ao nível do comércio, quer seja ao nível do turismo e quer também seja com a internacionalização de tudo aquilo que nós temos para oferecer, tanto ao nível dos produtos, também ao nível do produto turístico. Nós todos temos consciência do potencial imenso que a nossa região tem, seja por via do património construído, seja por via do património natural. Não nos podemos esquecer que temos dos maiores ativos nacionais, o Rio Tejo, infelizmente tão maltratado, mas também a Albufeira de Castelo de Bode, e portanto são claramente 2 dos atrativos que queremos valorizar nesse eixo, como vão ver mais à frente. A segunda orientação é a incorporação de valor na atividade empresarial. Aquilo que queremos é estimular a capacitação das nossas empresas para fazerem face aos desafios da globalização, nomeadamente com a especialização, com a educação e a formação dos seus quadros avançados, com ações de empreendedorismo, com a capacidade para atrair e fixar novos investimentos que sejam geradores de emprego e de riqueza nos nossos territórios, estimulando processos de inovação e desenvolvendo atividades económicas que sejam complementares e que complementem a orientação estratégica primeira. A dizer ainda que, do ponto de vista do nosso território, a par daquilo que é a capacidade instalada do ponto de vista dos serviços, da indústria, do comércio
do turismo, é para nós fundamental a logística, nomeadamente para que esta nossa região possa definitivamente ser assumida como a porta norte de Lisboa, para podermos fazer face a quem vem de Espanha através da A23, mas também a quem vem do norte. E, portanto, esta valorização é fundamental para o nosso desenvolvimento. A terceira orientação, a promoção da coesão e da qualidade de vida. Aqui, a par de tudo aquilo que queremos de forma transversal para todos os cidadãos, queremos dar um enfoque muito especial para o território rural, promover ações que aumentem a sua resiliência, mas também queremos, por outro lado, dar mais vida ao espaço urbano, seja nas cidades de média dimensão, seja também nas nossas vilas, nos municípios mais pequenos. Com isso, fomentando a inclusão e a valorização pessoal de cada um dos nossos cidadãos. A quarta orientação, a consolidação de uma massa crítica urbana. Aquilo que queremos, basicamente, com esta intervenção é a atração de população e a atração de empresas. O nosso território tem mais de 2.000 km² de área, tem cerca de 250.000 habitantes, portanto tem uma dispersão imensa. Quando nos comparamos com qualquer cidade média do mundo, percebemos que os nossos 250.000 habitantes correspondem a uma pequena cidade. E, portanto, é bom que a nossa comunidade, a nossa região, tenha entroncada esta ideia de que precisamos de criar este espírito de cooperativismo entre todos os municípios, cada um à sua escala, numa lógica de solidariedade horizontal entre municípios da mesma escala e vertical entre municípios de escala diferente, para ganharmos esta massa crítica e podermos aspirar a uma melhor relação de competitividade e com isso podermos ganhar também a massa crítica que precisamos para isso mesmo. O quinto eixo, dizia eu que era transversal, diz respeito à governação. Precisamos ter uma governação diferente, porque cada vez mais as comunidades intermunicipais, pese embora a legislação ainda não seja suficientemente explícita em relação às competências e aos meios que aloca nestas comunidades para fazer face aos desafios, mas cada vez mais nós somos chamados a assumir responsabilidades em diversos domínios e por isso convém que a nossa articulação seja plena ao nível dos municípios, mas que envolva também a sociedade civil, para que todos se revejam nessa estratégia e que a possam utilizar como sua para podermos valorizar o nosso território. Por isso, constituímos o Conselho Estratégico Intermunicipal, onde convidámos 40 entidades representativas do nosso território, seja do tecido empresarial, das escolas profissionais, agrupamentos de escolas até ao secundário, o Politécnico de Tomar, as empresas mais relevantes do nosso tecido associativo, a Associação Empresarial, a NERSAN, as associações de comerciantes, e com isso aquilo que queremos é que, por um lado, contribuam para o crescimento, primeiro para o desenvolvimento deste plano, para o seu acompanhamento, mas depois que as próprias instituições peguem nos nossos objetivos e também os transportem para dentro de cada uma das suas organizações. Basicamente, nós assinámos um pacto para o desenvolvimento e coesão territorial da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, em que as dotações ali estão descritas em cada um dos eixos, que eu vou passar depois de forma mais resumida. Esta informação fica disponível para quem quiser consultar. Estamos a falar de uma dotação total para os municípios de cerca de 48,5 milhões de euros. Lembro aqui as senhoras e os senhores deputados que
tem uma diminuição muito significativa em relação àquilo que foi contratualizado no anterior quadro comunitário, de cerca de 40%, e portanto faz toda a diferença, pese embora nós, fora desta contratualização, tínhamos ido buscar algumas verbas aos programas nacionais, e também estamos na expectativa, neste momento, que o Governo encerre o processo de renegociação que se impõe a esta altura e que é exigido a esta altura, e que depois, também em regime de overbooking, queiramos nós ter boas execuções, possamos continuar a atrair mais fundos comunitários para os nossos projetos e para as nossas comunidades. Eu não vou ler nem falar-vos sobre cada um destes slides que estão excessivamente descritivos, mas estão excessivamente descritivos não para que os leiam agora aqui, porque é impossível, mas para que fiquem com uma ideia e que depois, em cada um, nas vossas casas, os possam ler em concreto. Este Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade prevê um modelo de organismo intermédio em cada uma das comunidades, e nós assumimos isso em duas áreas estratégicas: para o Programa Regional do Centro 2020, mas também para o Programa da Inclusão Social e do Emprego, o POISE, em que ali fazemos referências àquilo que é a atuação, mas basicamente é a verificação das candidaturas e a sua aprovação para depois a submeter a cada um dos programas em concreto. Também assumimos no fundo, a autorização de cada uma das autarquias que se podiam ter assumido como organismo intermédio no âmbito da regeneração urbana, mas todas as câmaras de média dimensão, Abrantes, Entroncamento, Orém, Tomar e Torres Novas, delegaram na CIM essa competência, e portanto a CIM exerce por todos nós esta competência, uma vez que tem os meios e mais facilmente consegue centralizar esta informação. Também está a comunidade a exercer esta função de organismo intermédio para o Sistema de Incentivos do Empreendedorismo e o Emprego, o SI2E. Já lançámos o primeiro aviso e estamos neste momento com 160 candidaturas apresentadas, 89 das quais de FEDER e 71 de Fundo Social. O primeiro projeto que vos quero falar tem a ver com o projeto de afirmação territorial, em que, como subprojetos, temos as rotas e os percursos do património natural, temos o programa Caminhos, o programa cultural em rede no Médio Tejo e os produtos integrados, os produtos turísticos integrados, que se insere naquele primeiro eixo estratégico de promoção, divulgação de competências e de recursos endógenos do nosso território para promovermos, nomeadamente, o potencial turístico e a formação de públicos. Na coluna da minha esquerda, temos as atividades do ano 2017, na coluna do meu lado direito temos, aliás ao contrário, porque eu estou de costas, eu estou a olhar para ali, é ao contrário, do lado esquerdo temos então o plano de atividades para 2018. Para terem uma ideia do que é que fizemos relativamente a este primeiro subprojeto, às rotas e percursos, nós fizemos a inventariação de todas as rotas que existem neste momento em todo o Médio Tejo, apresentámos uma candidatura para a Grande Rota do Tejo, do Zezer, para a Rota do Carso e para requalificação de algumas intervenções, nomeadamente nas praias fluviais e noutros locais de interesse municipal. Também levantámos todas as necessidades de sinalética para podermos sinalizar, indicar na implementação destas rotas. E basicamente aquilo que propomos agora fazer para 2018 é instalar a sinalética e criar os instrumentos de marketing territorial para podermos divulgar estes programas. No âmbito do programa Caminhos, do programa cultural em rede, pela primeira vez
tivemos um conjunto de ações em rede no Médio Tejo, aquilo que também financiado, aliás, vou-me escusar de dizer isto, porque tudo aquilo que vos vou apresentar foi financiado ou é financiado e está neste pacto que acabei de mencionar, mas então escolhemos 3 áreas, o ferro, a água e a pedra, que constituem-se enquanto conjuntos de iniciativas de caráter cultural que passaram um pouco por todo o território desde abril até outubro. Já foi feito o balanço deste primeiro projeto no sentido de melhorar aquilo que correu menos bem e melhorar ainda mais aquilo que correu bem, para poder ser pleno. Basicamente, aquilo que nós propomos para este segundo ciclo de programação é capacitação das equipas técnicas, depois a afinação da estratégia de comunicação do projeto para conseguirmos chegar a mais pessoas, não só aos nossos residentes, porque este projeto destina-se em primeiro lugar para os nossos cidadãos, no sentido de formar públicos cada vez mais especializados e diferenciados em relação também à cultura, enquanto componente importante da valorização pessoal e social de cada indivíduo, mas depois também que possamos articular este programa com o potencial das ações de promoção turística para podermos atrair outros públicos para dentro do nosso território. Em relação aos produtos turísticos integrados, ainda hoje mesmo o nosso secretário executivo esteve em Coimbra numa reunião sobre este projeto. Basicamente, gostava de vos dizer que os eixos estratégicos são 3, o turismo náutico, nomeadamente com a Albufeira de Castelo de Bode e o investimento que fizemos com a instância do wakeboard, o turismo cultural, templários, os castelos do Tejo e o Museu Ferroviário no entroncamento, e depois um conjunto de ações de promoção que passam, por exemplo, por uma aplicação app Descubra o Médio Tejo, que cada um dos nossos municípios também tem à sua escala localmente, com a sinalética dos caminhos de Santiago, e portanto aquilo que nós propomos fazer é a continuidade deste projeto, mas essencialmente começarmos a ter do nosso lado um conjunto de instrumentos que nos permitam vender o nosso território, não só nas áreas metropolitanas, onde hoje chegam diariamente milhares de turistas, mas também no estrangeiro, para que quem vem a Portugal para usufruir do prémio que recebemos a semana passada, de que somos o melhor destino para fazer estes pequenos fins de semana, estas pequenas férias, venham mais tempo e não fiquem apenas dentro das áreas metropolitanas, mas que venham para dentro dos nossos territórios. O empreendedorismo no Médio Tejo, temos vários projetos em curso, o empreendedorismo nas escolas, o concurso de ideias de negócios e neste momento, depois de feita a avaliação, queremos continuar a valorizar cada vez mais este plano de ação com os nossos parceiros, que neste caso em concreto são a Nersan e a Tagus Valley, e para terem uma ideia, só no empreendedorismo nas escolas, no ano letivo 2016-2017, participaram mais de 700 alunos e mais de 50 professores. Em relação ao projeto de excelência no Médio Tejo, é um projeto que infelizmente ainda não andou tanto quanto nós gostaríamos, porque a candidatura foi aprovada muito recentemente, mas ainda assim nós não ficámos à espera e fomos avançando com todo o trabalho que já está muito adiantado. Basicamente, aquilo que nós queremos é combater o insucesso escolar na nossa região, com um conjunto de iniciativas que ajudem a comunidade educativa a ultrapassar as debilidades que são sentidas, com a redução do insucesso e da retenção na escola, com a redução do abandono, com a promoção do sucesso escolar, com a promoção da cultura científica e a cultura também das artes e das competências metacognitivas, e depois
com a diversificação e coordenação das ofertas formativas para que no nosso território não haja sobreposição sempre que possível, mas sim que haja uma oferta diferente, diferenciadora, que permita que, onde quer que os nossos jovens e crianças estejam a viver, possam aceder noutro concelho a ofertas que sejam complementares daquelas que existem no seu e que já hoje acontece, mas que queremos que aconteça de forma sistemática, porque a oferta queremos que seja efetivamente cada vez mais diferenciadora. Em relação ao ponto de situação, e aqui já é um bocadinho diferente, porque aqui já fizemos de facto muita coisa, embora ainda não se veja, porque não estamos à espera de resultados imediatos, porque nestas coisas de educação demoram-se às vezes gerações a ter resultados. Mas bem, basicamente aquilo que eu gostava de destacar neste projeto é que fizemos o diagnóstico educativo no Médio Tejo, envolvemos todos os parceiros, está concluída neste momento também já a fase de apetrechamento das escolas com recursos para o ensino experimental das ciências, que sabemos que é uma lacuna nas nossas escolas e que leva que muitas vezes os nossos jovens e as nossas crianças não ganhem o gosto pelas ciências, nomeadamente pelas ciências exatas. Também fizemos o primeiro rastreio auditivo e visual a todas as crianças do Médio Tejo com 5 anos, no sentido de quando chegam à escola, ao primeiro ano, ao primeiro ano do primeiro ciclo, todos saibam se veem e se ouvem bem, e se tiverem algum tipo de dificuldade, foram referenciadas para irem ao especialista e quando chegam à escola já estarem com as condições necessárias para poderem ter os melhores resultados. Também porque chegámos à conclusão que esse era um fator claro de insucesso escolar. Depois fizemos um conjunto de atividades em parceria com as bibliotecas públicas, e fizemos, com muita dificuldade, é um facto, mas conseguimos consertar a oferta formativa. Basicamente, para além das visitas de estudo, para além das atividades em parceria com os Centros de Ciência Viva, há um conjunto de iniciativas que estão a acontecer, mas sempre, repito, numa articulação estreita com os agrupamentos de escolas, com as escolas profissionais e com o Politécnico de Tomar, no sentido de criar condições para que todos se revejam nesta estratégia, e aquilo que sabemos é que hoje isso acontece, pese embora tenhamos passado aqui muito tempo em situação não digo de conflito, que não é isso que está aqui em causa, mas de confronto de opiniões, de metodologia de trabalho, e hoje conseguimos, na realidade, chegar a um outro estádio de desenvolvimento que vamos continuar. Depois, ao nível do nosso projeto de cuidados de saúde na comunidade, gostava de salientar que adquirimos 13 viaturas, uma para cada município, para serem ministrados os cuidados na comunidade por cada um dos centros de saúde da nossa região. Fizemos um protocolo onde as câmaras municipais asseguraram a componente nacional e a ARS está a subsidiar as baterias elétricas destas viaturas, porque entendemos que devíamos ser exemplares também desse ponto de vista. Do ponto de vista do Médio Tejo inclusivo, vou passar à frente, porque ainda andou pouco em relação a esta intervenção. Está concluído o Plano Intermunicipal para o Desenvolvimento Social Integrado do Médio Tejo. Estamos a estudar mecanismos para teleassistência e, portanto, aquilo que nós queremos fazer é operacionalizar aquilo que encontramos e que temos no nosso plano estratégico, mas mediante aquilo que vier a ser financiado no âmbito das candidaturas preparadas. Do ponto de vista do transporte, gostava de salientar
que a comunidade intermunicipal tem estrategicamente a incumbência por parte dos municípios de poder organizar-se enquanto uma autoridade intermunicipal de transportes. Nós entendemos que é fundamental para que o transporte público rodoviário possa funcionar efetivamente, indo ao encontro das necessidades dos nossos cidadãos, seja ao nível do transporte escolar, do transporte urbano, de outro tipo de transporte que em cada um dos municípios já exista e que haja necessidade de passar para uma outra escala, porque entendemos que quanto maior for o pacote, mais competitivo nós conseguimos promover o concurso, que vamos ter que fazer até meio do próximo ano, porque a concessão vai acabar em 2019 e a partir daí seremos nós os concedentes deste ponto de vista. Dizer ainda, de forma muito rápida, de que nós começámos um projeto piloto que entendemos da maior importância, que é o transporte a pedido. Tem os dados aqui. O transporte a pedido neste momento está a funcionar basicamente em praticamente todo o Médio Tejo, exceto no entroncamento, por razões que todos sabemos, uma vez que não tem áreas rurais, é absolutamente só urbano. Mas o que eu gostava de dizer é que a nossa intenção é ampliar o mais possível a todas as freguesias que assim o entendam e encontrar também um modelo que seja compaginável com a sustentabilidade deste sistema, que até aqui tem funcionado com o patrocínio das autarquias e com o compromisso também de fundos comunitários. Gostava de vos dizer, e hoje permitam-me que o faça, porque aconteceu hoje de manhã, no meu concelho, estive à espera de uma senhora que me ia trazer uma encomenda e que estava a ser transportada da freguesia de São Miguel Rossio, da aldeia das Bicas, com mais 3 pessoas no transporte a pedido. E a senhora ia à fisioterapia e as outras pessoas, não sei onde iam, mas continuaram no carro. E eu lá perguntei se aquilo era transporte a pedido e a senhora disse-me que sim, que era transporte a pedido, e disse-me assim: e quero-lhe pedir uma coisa, senhora Presidente, não acabem com isto nunca, isto foi a melhor coisa que nos fizeram. E, portanto, tenho para mim, e temos todos para nós, que este é um projeto de futuro e queiramos nós criar condições para a sua continuidade e, eventualmente, para a sua integração dentro do tal projeto que há pouco mencionei, de concessão dos transportes públicos de passageiros. E, portanto, vou passar à frente, porque acho que já disse o suficiente sobre isto. Em relação à regeneração urbana, nós, para além de nos termos constituído como organismo intermédio no âmbito da regeneração urbana para os municípios que mencionei no início da minha apresentação, estamos também a trabalhar no sentido de divulgar o mais possível aquilo que é um instrumento financeiro, que é o IFRU, que vai estar disponível para a reabilitação e revitalização urbana, em que há uma parceria do Governo, através do Portugal 2020, com o Banco Europeu de Investimento, o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e com a banca comercial, nomeadamente com o Santander Tota, o Banco BPI, o Milênio BCP e o Banco Popular, e aquilo que nós queremos fazer é organizar um conjunto de ações de sensibilização e divulgação o mais possível, porque este instrumento financeiro, para além de permitir às autarquias financiar projetos próprios, tem ou está virado essencialmente para os privados poderem usufruir desta mais-valia. É a nossa intenção também criar um prémio para os melhores projetos nesta área da regeneração urbana, que iremos divulgar a seu tempo. A Central de Compras, nós constituímos-la em 2011, aquilo que temos vindo a fazer é criar um conjunto de acordos-quadro em que permita a cada uma das autarquias adquirir diretamente, sem termos a necessidade em cada uma das nossas casas de estar a fazer concurso público.
e para além de que, como ganhamos escala e estamos a comprar maiores quantidades, ou estamos a contratar maiores quantidades, estamos a poupar dinheiro, e estamos a poupar muito dinheiro, efetivamente. Para terem uma ideia, a receita gerada para a CIMT, neste momento, já está praticamente em 150 mil euros, relativamente a comissões pagas pelos fornecedores, relativamente à faturação emitida às entidades aderentes. Depois, falar-vos um pouco sobre o cadastro das infraestruturas em baixa. Este não é um projeto para todas as autarquias do Médio Tejo, porque algumas já tinham este cadastro feito. Há 10 entidades gestoras que estão a usufruir deste plano e, portanto, vamos continuar até ficar tudo concluído. Em relação ao projeto de eficiência hídrica, aquilo que foi proposto para algumas, e mais uma vez aqui, isto não serve todos os municípios, há um projeto em curso para minimizar as perdas da água, porque, como sabem, há perdas e, portanto, o valor produzido de água não é igual ao valor faturado e o nosso objetivo é reduzir esse diferencial e, portanto, continuaremos para poder implementar esse sistema. Depois, relativamente ao projeto de sistema de videovigilância e combate a incêndios, nós instalamos já um conjunto de 12 torres de vigilância em todo o território e melhoramos também o Centro de Gestão e Controlo em Santarém e Castelo Branco para podermos efetivamente ter uma melhor monitorização do início dos incêndios e da sua propagação. Em relação ao projeto de adaptação às alterações climáticas, temos uma candidatura aprovada e estamos a fazer a caracterização para depois podermos, efetivamente, apresentar medidas que venham a colmatar e minimizar aquilo que são os impactos em relação a estas questões. Dizer ainda que, e acho que passei um slide, não passei nada, que em relação a um outro projeto de gestão de rede estruturante, tem a ver com rede rodoviária, em que estamos a fazer o levantamento, e que vamos continuar, com viaturas próprias do estado de conservação de vias que são importantes, e isto é particularmente relevante no âmbito não só da sua conservação e manutenção, mas também no âmbito da segurança rodoviária. Basicamente, no âmbito da sinistralidade rodoviária, nós assinámos um protocolo de parceria com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, no sentido de selecionar 30 pontos com mais casos de sinistralidade e elencar medidas e implementar medidas que venham a minimizar também os riscos nesses locais. E, portanto, é nesse sentido que continuaremos a trabalhar para finalizarmos os planos municipais de segurança rodoviária e implementarmos as medidas que são elencadas. Outros projetos intermunicipais, mas que não estão no pacto, tudo aquilo que acabei de mencionar está no pacto, a gestão da formação, a comunidade, desde há muitos anos esta parte, que assumiu que para os colaboradores dos municípios que deve promover ações conjuntas, os problemas são os mesmos, as metodologias de trabalho são as mesmas e, portanto, ganhamos escala e, com isso, também, para além do benefício daquilo que é a ação conjunta e a partilha de experiências, há uma redução de custos em concreto. E, portanto, isso é uma das ações que queremos levar por diante. Há, da nossa parte, uma intenção também, numa das candidaturas que apresentámos no eixo 3, de promover a inclusão social para a formação de públicos e, portanto, temos isso também aqui previsto. E, portanto, em relação a este ponto, não tenho mais nada. Tenho para vos falar em relação ao ponto seguinte, que é a revisão orçamental.
portanto, que passou para, depois da apresentação das atividades e do plano de atividades, tenho para vos dizer que propomos a segunda revisão orçamental, em que estamos a retirar 2,3 milhões de euros aproximadamente, do lado da receita e do lado da despesa, e isto justifica-se pelo facto de não termos tido a execução efetiva prevista inicialmente para este ano do quadro comunitário e, portanto, não faz sentido que continuemos com esta verba, porque depois a nossa taxa de execução vai diminuir e, portanto, não justifica. E, portanto, este valor é retirado pelas razões que acabei de enunciar. Estou absolutamente disponível para, com o nosso secretário executivo, podermos responder às questões que entendam relevantes em relação a esta matéria. Em relação ao 6º ponto, a apresentação da lista dos compromissos plurianuais resultantes das adjudicações ou dos contratos que se celebram desde a última Assembleia Intermunicipal, faz parte da gestão corrente, é uma obrigação do Conselho remeter a listagem desses procedimentos para que tenham conhecimento deles, mas se houver alguma dúvida sobre qualquer um deles, estamos disponíveis para poder corresponder. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de dar a palavra à Assembleia, esqueci há pouco, na sequência da eleição dos secretários executivos. Dispõe o artigo 100 da Lei 155/2011 que o Secretariado Executivo Intermunicipal toma posse perante a Assembleia Intermunicipal no máximo de 5 dias após a eleição, para evitar a nossa vinda cá. Se ninguém se opuser, damos já os postos ao Secretário Regional Bombeiro, ao Secretário Executivo, mas daremos no final da ordem. Eu, obviamente, tinha esquecido de referir. Estão abertas então as inscrições para o ponto 3 da ordem de trabalho. Livre de inscrição, Paulo Coutinho, inscrição nas inscrições. João Ferreira, não é? Muito boa noite a todos e espero que seja mais um mandato com um bom trabalho de todos no conjunto desta Assembleia Intermunicipal. Eu digo uma questão de curiosidade do documento, a parte relativamente às alterações climáticas. Já para saber mais profundamente do que é que se trata e lançar uma ideia de algo que seria interessante até considerar a nível dos vários municípios e em termos intermunicipais e também contribuir para esta problemática das alterações climáticas, que é haver uma estratégia de sustentabilidade a futuros cíclicos, nomeadamente a participação de futuros cíclicos a nível intermunicipal. Contribui também para a diminuição do CO2, contribui para uma data de prática. Neste momento, conheço um município que é o Santarém, que tem uma estratégia nesse sentido e tem atuações e projetos no terreno relativamente à aplicação, nomeadamente da bacia hidrográfica do Alto Viana. Não sei se isto também estará integrado, mas era interessante pensar-se algo neste sentido também. Obrigado. João Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os cumprimentos, Presidente da Mesa, Assembleia, os cumprimentos à Sra. Presidente do Conselho Municipal da Câmara Municipal do Tejo, Presidente Municipal, Sr. Secretário Executivo, caros colegas, deputados intermunicipais, Comunicação Social presentes, aos senhores funcionários e demais público também presente. Sr. Presidente, portanto, o Sr. Presidente fez já uma abordagem genérica do plano de atividades, aliás, da atividade feita no âmbito do Médio Tejo e também deu, já levantou um pouco do véu do que se pretende já para 2018, já do plano de atividades, relativamente ao ponto 5. Dentro do âmbito daquilo que se quer das comunidades intermunicipais, dentro de uma coesão territorial, como a Sra. Presidente disse muito bem, que é aquilo que se pretende,
porque, obviamente, se estamos aqui no âmbito supramunicipal, é no sentido de reunir os esforços para que juntos possamos fazer mais pela nossa região. Para comunicar, pronto, desde já o Partido Social Democrata, comunicamos já ao Sr. Presidente, ficámos a saber que pretende fazer uma reunião de conferência de líderes, penso que será esse o nome, para janeiro, para dizer que quer a nossa intenção, e visto como novo PAOD, portanto, e aproveitamos para dizer neste ponto, que é a nossa intenção do Partido Social Democrata e que estas Assembleias Municipais passem mais do que seja só aquelas 2 reuniões anuais, que seja só para as opções do plano e para a prestação de contas, possamos também aproveitar a nossa força que há e possamos ter a nível do Médio Tejo, e desde já dizer que iremos requerer que se faça uma Assembleia Extraordinária temática sobre algumas problemáticas que têm afetado a nossa região, nomeadamente os incêndios que afetaram grande parte dos municípios do Médio Tejo, também a poluição do Rio Tejo, que é algo que nos devemos preocupar e que nós iremos requerer à mesa que se marque também uma Assembleia Intermunicipal também nesse sentido. E outra questão, obviamente, que é a questão do desemprego. Ainda há bem pouco tempo, aqui neste Conselho em Tomar, assistimos ao encerramento de mais uma grande fábrica, de mais uma unidade industrial, portanto, que é algo que nos deve preocupar e que preocupa, obviamente, a todos que estamos aqui neste órgão intermunicipal. Sr. Presidente, interpelando diretamente Vossa Excelência, a Central de Compras, instituída em 2011, de facto uma inovação, é algo que é excelente, porque sendo a nível intermunicipal ficará muito mais vantajoso e económico se as compras forem feitas no conjunto, portanto a capacidade negocial é maior. Queria lhe perguntar se todos os municípios aderiram, portanto, porque nós sabemos muitas vezes que poderá haver alguma retração por parte dos municípios a esta questão. Todos nós sabemos que há fornecedores que estão mais habituados do que relativamente a outros. Se todos os municípios aderiram e qual é quais são os maiores serviços prestados por esta central de compras? Penso que será, se calhar, provavelmente os seguros, a questão dos seguros, não sei. E não só, mas penso. E depois, relativamente à redução das perdas de água, de facto é uma preocupação de todos os municípios. O município de que eu faço parte tem essa, que é Tomar, tem essa grande, porque o volume faturado, obviamente que dá prejuízo, porque as perdas de água são muito grandes. O que é que se pretende fazer, em concreto, relativamente a esta questão? Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que realmente e no posto na solidariedade, quer a horizontal, quer a vertical dos municípios, que devemos centrar a nossa análise a nível da política intermunicipal. E aí sublinhamos esta colocação, porque somos 13 concelhos, a grande maioria deles fazem parte do Distrito de Santarém, há 2 concelhos que não fazem parte do Distrito de Santarém, mas todos eles fazem parte integrante desta comunidade intermunicipal do Médio Tejo, e são 250 mil pessoas que fazem parte desta comunidade e que devem ser sempre defendidas, independentemente qual é o concelho que, do ponto de vista político, gera o município, e é importante que assim seja. Também cumprimentar, em nome do Partido Socialista, o secretário executivo eleito, o Dr. Miguel Pombeiro, dizer que, obviamente, a forma e o resultado expressa a sua votação demonstram a qualidade do seu mandato e certamente continuará à frente nesta função, como sempre esteve, com uma elevada qualidade e que certamente continuará a contribuir para o desenvolvimento dos concelhos do Médio Tejo. Dizer apenas que concordamos também com as propostas, e já tinha havido também uma conversa dentro do Partido Socialista para existirem mais reuniões, para não nos restringir apenas às reuniões ditas ordinárias, que podem ser sobre os temas que a cada momento sejam colocados como prioritários. É importante que sejam discutidos os temas da região, sejam aqueles que foram colocados pelo PSD, mas também outros, como o turismo, como a saúde, como a cultura,
podem ser, ou como património, podem ser a cada momento discutidos, que são essenciais, independentemente do momento, e eu acho que isso é importante. Até quase para funcionar também este órgão, como também dar algum apoio também político e discussão política àquele que é o trabalho dos presidentes, da senhora Presidente, e certamente com uma Assembleia mais interventiva, com mais intervenção, poderemos também melhorar também o nosso desenvolvimento, e certamente é esse o desejo de todos. Por isso o Partido Socialista concorda com esta proposta, e que também transmitimos isso ao Sr. Presidente, que é importante colocarmos também, desde já, com mais trabalho e mais discussões, porque muitas vezes, se ficarmos apenas nas questões regimentais obrigatórias, os órgãos acabam muitas vezes por ser esvaziados e não ser bem compreendidos pela opinião pública a sua importância, e neste caso é importante que também nos coloquemos ao lado das populações, dos seus problemas, e coloquemos também nesta discussão os problemas que afetam os 13 municípios. Obrigado. Tenho aqui a inscrição de João Matos Filipe e quero dizer já agora que concordo com a intervenção do Dr. João Ferreira e que está de acordo. Portanto, João Matos Filipe. E também, ao seguir a primeira inscrição, João Matos Filipe. Eu vou deixar uma sugestão, um alerta. Temos efetivamente um grupo de trabalho, está identificado um grupo de trabalho dos técnicos do SIG e da cartografia do meio do Tejo, que diz que reúne e trabalha há 15 anos. Bom, nós continuamos a ter, e bem, no plano da ação para 2018, uma perspectiva de se trabalhar numa gestão integrada de proteção civil e florestas. Conclui-se bem também, nomeadamente com a promoção de ações conjuntas e integradas no âmbito do pacote legislativo em matéria de reordenamento florestal, nomeadamente a elaboração do cadastro simplificado. Ora bom, o grande problema que nós temos sentido há muitos anos para cá é discutirmos o fogo, não discutimos a forma de evitar a propagação do fogo. E quando falamos em cadastro, existem já muitos concelhos, não sei se todos no Médio Tejo, mas existem muitos concelhos com cadastro. Muitos desses concelhos conhecem o seu território e o terreno. Aliás, eu vou-vos dar um exemplo de uma aldeia, não indico qual, que tem uma zona de caça associativa. Para o projeto ser aprovado no âmbito do Ministério da Agricultura, teve que elaborar um enorme processo, dentro do qual todo o território, todo o terreno vai indicado que características arbóreas devem ter determinados locais. Ora bom, se temos este tipo de informação, por que não, em cima dos cadastros já existentes, demarcarem-se bem as faixas de reflorestação a praticar agora? Estamos no agora. Eu posso perguntar, e pessoalmente, herdeiro N área florestal, N, eu pergunto, o que é que eu posso reflorestar aquilo com quê? E dizem-me, o senhor é o proprietário. Por Deus. Não é assim que nós resolvemos o problema. Nós resolvemos o problema é efetivamente verificar que espécies arbóreas são as indicadas naquele terreno e quais são aquelas faixas que efetivamente devem ser replantadas e reflorestadas para cortar ou impedir o avanço das chamas em caso de incêndio. Nós sabemos que sim, sabemos que o medronheiro, sabemos que o não sei o quê, que faz morrer a faixa. Então, por que não trabalhar nesse sentido? Tudo isto que nós aqui temos é excelente, extraordinário, e concordo. A questão que levanto é, como é que vamos fazer este cadastro? Como é que vamos fazer e pensar esta reflorestação? Tem que ser na perspectiva de efetivamente ordenarmos a nossa floresta por forma a que, independentemente do dono da propriedade, e estamos a falar de muitas delas que são de minifúndio, independentemente disso, a faixa ser criada sem se saber quem é o proprietário. E no dia em que ele quiser reflorestar, refloresta com aquilo e ponto. Que é a única forma que nós temos de nos defender coletivamente. Obrigado. Obrigado. Então, muito boa noite. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes. A pergunta, portanto, já agora também dar os parabéns ao Sr. Presidente da Assembleia, membros da mesa e Sra. Membro da mesa, senhores deputados,
Sra. Presidente do Conselho Executivo, ao Sr. Secretário Executivo Intermunicipal, órgãos de comunicação social presentes, Santíssimo Público, também aqui presente. A minha intervenção não é tanto uma questão, é uma questão e ao mesmo tempo uma sugestão. E liga-se entre o terceiro ponto e o quinto ponto que depois iremos abordar. E tem a ver com um relatório que foi apresentado precisamente no dia 5 de dezembro deste ano, sobre a literacia de leitura, peço desculpa, e literacia de leitura online, aquilo a que chamamos o PIRLS e o PIRLS 2016. Começava assim um órgão de comunicação social público a nível nacional. Portugal caiu da 19ª posição em 2011 para a 30ª posição, ou seja, foi um dos países que mais caiu a nível internacional e teve 528 pontos na avaliação a nível da leitura. Foi o país europeu que mais caiu na tabela e o segundo que mais piorou entre os 50 avaliados. E porquê é que eu trago isto aqui precisamente a este órgão? Porque, como foi dito e muito bem pela parte da Sra. Presidente, entre os 5 vetores estratégicos ou eixos estratégicos, um deles é precisamente a parte da educação, inclusive foi aqui dito, foi feito um diagnóstico educativo do Médio Tejo, onde se vai investir no próximo orçamento, e aqui está também mencionado um valor também bastante significativo, inclusive a Sra. Presidente disse que houve aqui alguma discussão entre os intervenientes, o que é normal, e então a sugestão que eu faço, e vou passar a citar, é precisamente que para o próximo, já não estou a falar agora de 2021, 2017, 2021, mas 2021, 2025, possivelmente, sabendo que dos 5 objetivos estratégicos para o Médio Tejo, o terceiro é a promoção da coesão e da qualidade de vida, onde está efetivamente a educação de excelência no Médio Tejo, e que para 2018, como diz o documento que depois irá ser analisado, vão ser afetos um valor, na sequência da aprovação da candidatura apresentada no Centro 2020, um valor de investimento de cerca de 5,2 milhões de euros para operacionalizar nos próximos objetivos, em parceria com a comunidade, municípios, agrupamentos, um conjunto de medidas visando o combate ao abandono escolar e à promoção do sucesso educativo. Um dos projetos, que é o 3, com investimento de 797.288 euros. E que aposta em iniciativas inovadoras, criativas da promoção do conhecimento científico junto às comunidades escolares, como aqui a Sra. Presidente disse, em articulação com o Instituto Politécnico de Tomar e os Centros de Ciência Viva, portanto, tudo na área da ciência. E porquê é que eu trago isto aqui? Porque em 2011, quando foi feito o primeiro estudo do PIRLS, Portugal até atingiu bons resultados na área das ciências e da matemática. Foi dos países que mais subiu. Mas precisamente agora, em 5 de dezembro de 2017, os resultados que nós atingimos na área da literatura, e chama a atenção que eu vou citar, foi dos piores resultados. E já vou trazer aqui dados do Médio Tejo. Então, citando Hélder Sousa, que é o Presidente do Conselho Diretivo do IAV e representante nacional na Assembleia Geral do IEA, quem faz os estudos, diz o seguinte: no contexto nacional, a participação no PIRLS é reconhecida como de enorme relevância para a identificação de fragilidades no desenvolvimento das competências da leitura dos alunos. O facto de o estudo ser aplicado a alunos no final do primeiro ciclo, estamos a falar do 4º ano, num estádio precoce do seu percurso escolar, reveste-se ainda de maior significado, permitindo extrair informação que pode e deve, de forma atempada, sustentar a definição ou reformulação de medidas de política educativa e de programas de apoio específicos. Diz o seguinte: todavia, os resultados de estudos desta natureza não devem apenas servir para o uso de decisores políticos. Pelo contrário, é à semelhança dos resultados nacionais das provas de avaliação externa, devem também ser devidamente apropriados por outros atores no sistema educativo, sejam eles professores, pais, que em papéis e contextos distintos têm uma importância vital na forma como os alunos adquirem e desenvolvem as suas competências de leitura. Passemos então aos resultados aqui do Médio Tejo. No último relatório apresentado a 5 de dezembro, sobre os resultados, mostram que pontuações médias na escala de leitura do PIRLS, o Médio Tejo ficou com 527 pontos, abaixo da média de Portugal, que são 528,
sendo que a Lesíria do Tejo, a outra área, ficou com 540 pontos. Página 15 do relatório. A nível de percentagem de alunos segundo os níveis de desempenho em leitura, mais uma vez aqui, página 21 do relatório, o Médio Tejo ficou em todos os níveis, seja ele o avançado, o elevado, o intermédio ou o baixo, em 14º lugar, sendo que a Lesíria ficou em 5º lugar. Mas igualmente nos resultados médios do EPIRLS, algo que foi avaliado pela primeira vez, a literacia de leitura online, através da simulação da leitura na internet, por níveis de desempenho, o Médio Tejo ficou igualmente em 14º lugar, ficando a outra zona, a Comunidade Intermunicipal, a Lesíria, em 5º lugar. Eu não vou colocar, como disse, uma questão, mas vou simplesmente dizer, isto faz-nos pensar se efetivamente, como objetivo estratégico, repito, não agora para estes 4 anos, mas para o futuro, se não devemos investir seriamente nesta área. E aconselho todos, penso que muita gente conhece, a fazer a leitura deste relatório. Era só, muito obrigado. Ok. Ora, boa noite a todos. Uma das primeiras projetos que podemos listar justamente é a promoção dos produtos endógenos nesta região. De facto, nós temos produtos endógenos de grande qualidade, produtos que têm recebido prémios nacional e internacional. Esbarramos com diversos problemas. A falta de promoção, a falta de escala, quer ao nível da produção, porque quase tudo a nível microprodução, quer também a nível da divulgação, porque não há meios, porque não há capacidade, e então o que nós reparamos e deparamos também é que esbarramos com os grandes nomes que lá fora se foram impondo a nível nacional, a nível, por exemplo, dos enchidos. Lembro, por exemplo, da Sertã, com excelentes enchidos, que já tem também a sua projeção, lembro as bebidas, lembro queijos, e o que se nota é que muitas vezes, aquilo que eu costumo dizer, há uma promoção paroquial, cada município promove os seus produtos, a nível local, meramente até regional, falta-nos a promoção a nível nacional. E esta dimensão do Médio Tejo, esta dimensão, digamos assim, que todos juntos temos mais força, podia de certa forma criar esta imagem dos belos produtos que nós temos, daquilo que de bom se produz nesta região, que merece ser reconhecido, e até quem diga, ou até quem sabe fazer-se, até se promover também um turismo gastronómico, uma vez que está tão na moda, e que nos promova e que nos divulgue e que nos ajude também a conhecer melhor a região que nós temos, uma vez que nós muitas vezes conhecemos a nossa paróquia, como eu costumo dizer, e vamos depois para os outros ao lado e não conhecemos e damos a procura onde é que se come bem, onde é que está aquilo, onde é que há os segredos da terra, e acho que isso também é necessário promover, é necessário divulgar e valorizar. É só isso. Obrigado. Eu não tenho nada a Citar para a sua eleição, cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Executivo e o Sr. Secretário Executivo e, portanto, todos os colegas de bancada, e vou procurar ser breve, mas havia aqui 3 pontos que, embora a ordem tenha sido um bocadinho sintetizada, penso que são transversais, mas que um deles também já foi aqui referido por 2 ou 3 colegas deputados, que é de facto o número reduzido de sessões desta Assembleia. Portanto, eu gostaria de realçar este facto para que o Sr. Presidente, não sei se vai haver revisão de regimento para incluir isso, uma vez que foi retirado, houve uma quebra do número de assembleias, portanto, no anterior ou no anterior mandato, que repusesse de uma forma normal, porque acho que é um sentimento de toda a gente. Estamos a discutir coisas muito importantes e, digamos, a participação desta Assembleia é fundamental, no meu entender, e penso que no entender de todos nós, para discutir problemas estratégicos que aqui se estão a colocar e que 2 sessões por ano são manifestamente insuficientes, sem prejuízo de ações temáticas, de um fórum que se possa criar no sentido de dinamizar e de discutir previamente estas opções que temos, que são bastante relevantes e que deveriam ser, ao serem mais discutidas, poderão ser mais divulgadas e, digamos, ganhar mais peso a descentralização e esta comunidade
digamos, junto das suas populações e do seu território. Portanto, este é um ponto que gostaria de deixar claro dessa necessidade. Depois vi aqui, muito bem, e queria felicitar, portanto, pela elaboração do plano e das grandes opções. Há aqui uma questão que, de facto, nós olhamos para vários aspectos, falamos da floresta, falamos dos recursos hídricos, falamos da eficiência energética, falamos da mobilidade, falamos das situações, digamos, das vias de comunicação, comunicação terrestre e até digital, e, digamos, eu penso que estamos a falar de muitos projetos, mas se calhar valia a pena, com estes projetos e sem prejuízo deles, termos um projeto integrador, de facto, de combate às alterações climáticas na sua versão mais global de sustentabilidade. Penso que era muito importante para nós termos um chapéu que agregasse todas estas situações que são muito importantes, que têm que ser tratadas de per si, mas que têm que ser integradas, em meu entender. Depois, falou-se aqui nos grupos de trabalho específicos com técnicos das autarquias. Eu penso que alguns deles já têm bastante tempo de funcionamento, numa perspectiva de alargar e de poder perceber aquilo que deve ser ou que deve ser introduzido para uma maior gestão em escala desta unidade, desta CIM e aquilo que ficará nas câmaras ou nas autarquias. Penso que era importante que esses grupos também apresentassem o seu trabalho e que este fórum pudesse também dar contributos no sentido de sair deste ciclo vicioso que são sempre as pessoas, de uma forma muito corporativa, a discutir temas que poderão e deverão ser mais alargados. Por fim, e para terminar, penso que nesta ideia de descentralização, penso que era muito importante que nós nos preparássemos e conseguíssemos olhar, digamos, de uma forma mais consistente e mais rápida, porque vem aí uma descentralização, foi prometida, foi de facto a palavra de ordem no último Congresso dos Municípios, da Associação Nacional de Municípios, e penso que nós temos uma palavra a dizer todos, a prever os impactos, não só do quê, mas também como é que vamos receber e como é que vamos tratar essas novas competências. Portanto, são estas pequenas questões que gostaria de deixar aqui, portanto, são muito genéricas, mas que penso que com um modelo organizativo diferente poderemos conseguir fazer mais e melhor. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se é mais agora falar até visto e, portanto, em janeiro é uma questão, enfim, que está na ordem do dia e com toda a propriedade e com toda a razão. E também concordo que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo pode e deve aderir a programas e a projetos de estudo das alterações climáticas na nossa região. Eu sei que Tomar aderiu ao projeto Clima Adapt, recentemente foi um projeto pioneiro, o Distrito de Santarém foi Tomar, salvo erro, e Cruz que o fizeram. Enfim, temos uma equipa, a equipa que está à frente desse projeto é uma equipa de nível mundial e, portanto, penso que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo pode e deve, enfim, interessar-se e desenvolver trabalho nesse sentido. Dou a palavra então ao José. Era apenas uma dica. Nós olhamos para o documento que foi apresentado, as opções do Plano de Orçamento de 2018, ouvimos a Maria do Céu Albuquerque fazer uma apresentação muito interessante pela forma de síntese que lhe conseguiu dar e verificamos logo que o primeiro objetivo estratégico tem a ver com as questões de valorização turística associadas à questão do património, que é uma coisa que nos distingue e é diferenciador da nossa região. Eu deixava aqui apenas um alerta, porque peço perdão se eventualmente ele está em alguma entrelinha que eu não vi, mas nós vamos ter para o ano Europeu do Património Cultural. E devíamos fazer um esforço de associar essa marca ou esse selo europeu aqui à nossa região, neste conjunto de atividades, de modo a estarmos alinhados, pelo menos, com o que se passa e se faz nas grandes cidades e nas grandes regiões da Europa. Obrigado. Obrigado. Não sei se há mais discussões. Não há.
a palavra à Sra. Presidente da Comissão de Defesa para responder às questões colocadas. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação à questão transversal que alguns levantaram relativamente ao nosso programa para as alterações climáticas, aquilo que nós nos propusemos fazer foi levantar as eventuais oportunidades para trabalhar nestas matérias. Até porque, fazendo uma leitura mais atenta daquilo que é o nosso plano estratégico, podemos perceber que muitos dos nossos programas já têm como objetivo trabalhar para combater as alterações climáticas, nomeadamente para gerir de forma mais eficiente os recursos que temos. Falo, por exemplo, e que aqui mencionei, se calhar de forma muito ligeira, a eficiência hídrica. Por exemplo, não sei se os senhores deputados sabem, mas se não todos, mas a maioria dos municípios assinou o Pacto dos Autarcas, e com o Pacto dos Autarcas nós estamos comprometidos com a União Europeia a estabelecer um conjunto de medidas e implementar um conjunto de medidas para viabilizar precisamente o minimizar dos problemas da nossa gestão cotidiana em relação a este problema. Mas queria também dizer mais em relação a isso, é que este Pacto dos Autarcas está neste momento a ser ajustado e está a ser proposto às câmaras para poder ser renovado, tendo por base os objetivos do milénio das Nações Unidas para a agenda da sustentabilidade. E, portanto, todos nós, nas nossas autarquias, estamos a fazer isso. E aquilo que é pretendido, e aquilo que eu aqui mencionei e que está no documento que vos foi entregue, é que nesta fase o que vamos fazer é levantar as necessidades de intervenção e as possibilidades que teremos para ver refletido na candidatura e tornar elegível aquilo que for a nossa intervenção direta sobre estas questões, mas depois torná-la transversal em todas as outras. E isto, para nós, é essencial. E aproveitava este momento para também contradizer aquilo que alguém aqui mencionou, de que os grupos de trabalho são os técnicos das câmaras e que são demasiado ecléticos, para não dizer sectários, e que a informação depois acaba por ser redonda. Isso não é verdade, porque todos os grupos de trabalho que estão constituídos neste momento, tendo por base esta estratégia, são grupos pluridisciplinares, onde existem sempre elementos da comunidade dos vários grupos representativos. Quando estamos a falar de desenvolvimento económico, estão as empresas, está o comércio. Quando estamos a falar de educação, está o Politécnico, está o desenvolvimento rural, profissional, e, portanto, nós tentamos sempre, porque foi isso que nos comprometemos no âmbito do Conselho Estratégico Intermunicipal, a envolver toda a comunidade. E, portanto, também nestes grupos de trabalho, a comunidade está representada e, portanto, não há o enfoque exclusivamente na visão municipal, porque isso era demasiado redutor e ia contra aquilo que é o tal eixo de intervenção transversal que falei, que é o 5º da governação. E, portanto, isto gostava de vos dizer. Depois, gostava ainda de dizer o seguinte: em janeiro, nós, aliás, vamos aprovar amanhã, na reunião que vai decorrer em Orem, da Comunidade Intermunicipal, queria dizer que amanhã vamos aprovar a realização de um estudo, por exemplo, no domínio da água, onde vamos trabalhar no sentido de perceber a possibilidade de agregar as baixas, porque, como sabem, a maior parte dos municípios já entregou em alta às águas de Portugal a gestão dos sistemas, exceto alguns casos pontuais,
mas do ponto de vista da Baixa ninguém entregou. E é onde temos neste momento verdadeiros problemas, nomeadamente de perdas, porque temos redes obsoletas, velhas, que não correspondem às garantias de qualidade e de quantidade de água em muitos dos casos. E nós vamos estudar essa possibilidade, porque aquilo que é previsível no âmbito do quadro comunitário é que para financiar intervenções em baixa, seja na distribuição de água de abastecimento, seja nas águas residuais, é necessário ganhar escala. E a escala significa que não é ao nível do município A, B ou C, é ao nível da comunidade intermunicipal e, portanto, avançaremos com isso mesmo. Depois, em relação à central de compras que nós temos a funcionar em 2011, não é obrigatório que todos os municípios vão a todos os contratos de programa, não é obrigatório ir a nenhum, cada um vai ao que quer e àquilo que acha que é mais vantajoso, comparando os valores de mercado, comparando o seu histórico. E aquilo que lhe posso dizer em relação a esta matéria é que é claro que os seguros têm uma fatia importante, a eletricidade também. Por exemplo, os materiais para a higienização, a limpeza nas piscinas também os inertes. Há um conjunto e cada vez mais nós vamos gradualmente aumentando o leque de oferta para podermos ser cada vez mais competitivos e ajudar mais os municípios a pouparem tempo e dinheiro. Depois, o que é que gostava de dizer mais? Em relação à sugestão que foi dada pelo deputado Paulo Macedo, gostava de lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, eu fiz aqui menção mais especificamente àquilo que já foi feito, nomeadamente na aquisição dos materiais para os laboratórios nas escolas, porque foi feito um levantamento e foram detectados problemas, nomeadamente nesta área em concreto, e portanto quero corresponder a essa estratégia do levantamento que foi feito, mas há mais duas áreas, a área das artes, e também está previsto neste projeto de excelência trabalharmos esta matéria, mas também já está previsto e já está a funcionar um grupo de trabalho, nomeadamente com as bibliotecas escolares, onde estes programas para estimularem a leitura estão previstas. E, portanto, isto já está a acontecer e vai continuar. Depois, em relação à promoção conjunta dos produtos turísticos, dos produtos endógenos, não posso deixar de estar mais de acordo. Nós, infelizmente, ainda vivemos muito de capelinhas. Nós, a nível do país, o AICEP, o IAPMEI, o que promovem basicamente são as grandes companhias, são as grandes marcas, até pela escala e pela produção em maior quantidade. Concordo inteiramente consigo e essa é a nossa intenção, é que seja ao nível da comunidade que nos possamos fazer representar nos certames. Já o estamos a fazer, verdadeiramente. Tivemos em Düsseldorf a promover a estância do wakeboard, tivemos já por mais do que uma vez na Feira de Turismo de Lisboa, na BTL, na Bolsa de Turismo de Lisboa, todos os municípios em conjunto, e não é fácil, porque à volta desta mesa mais curta estamos 13 presidentes de Câmara e quando decidimos que vamos promover a festa dos tabuleiros, alguém fica de fora e, portanto, é muito importante e estamos a fazer um caminho muito interessante porque estamos a aprender todos a fazer concessões, a perceber que se promovermos um determinado evento, um determinado marco da nossa região, se é bom para esse concelho, se é bom para essa cidade ou para essa vila, porque se isso vai trazer mais pessoas para o nosso território, então claramente os outros também vão ganhar com isso. Agora, é importante depois nós termos uma oferta qualificada, disponível,
e é isso que estamos a fazer ao nível do marketing territorial. E, portanto, é este o nosso compromisso também, pese embora seja um caminho difícil, mas se fosse fácil já alguém tinha feito. E, portanto, cá estaremos para isso mesmo. Depois, para finalizar, em relação às questões que aqui foram levantadas de forma muito leve, em relação às questões dos incêndios e da poluição do Tejo, com a sugestão de se fazer uma assembleia ou assembleias intermunicipais extraordinárias neste âmbito, gostava de dar informação, aliás, que vou dar aqui em primeira mão em relação ao Conselho, porque só amanhã é que há a reunião do Conselho e que darei essa mesma reunião. Gostava de vos dizer o seguinte: nós vamos ter em janeiro uma reunião aqui no Médio Tejo, proposta por nós, estou a falar agora em relação ao Tejo, com todas as autarquias, para estudarmos, porque há um relatório feito com todos os pontos nevrálgicos dentro do nosso território que estão a prejudicar a qualidade ou a quantidade da água do Tejo. E com base nisso, e com base nessa reunião, cada um dos municípios vai ficar responsável por trabalhar as competências que lhe forem próprias ou junto dos privados, se for caso disso, no sentido de resolver essas questões. E, portanto, esta é uma das medidas que saiu da última reunião do grupo de trabalho que há neste momento, ou que está constituído no Ministério do Ambiente, onde nós fazemos parte, aliás, porque esse grupo de trabalho foi criado na sequência de um pedido de audiência ao Sr. Ministro que tivemos, e foi nesse sentido que houve esta abertura para estas reuniões que têm feito o seu caminho. Em relação às áreas ardidas, eu estive, enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, já em 2 reuniões, uma delas, a semana passada, sobre a criação de parques de madeiras, as madeiras queimadas, em que nós vamos poder ajudar na elaboração, na criação de condições para termos no nosso território um pequeno parque para transição de madeiras, ou madeiras que fiquem muito pouco tempo paradas. Não vai ser da gestão intermunicipal, aquilo que nós faremos é ajudar na criação das condições para a instalação do parque propriamente, que será de gestão privada, como não podia deixar de ser, porque não queremos ficar com o ónus da desvalorização da própria madeira com o tempo. E ontem mesmo tive numa reunião com os 23 presidentes das comunidades intermunicipais e com 5 secretários de Estado. Ordenamento do território e conservação da natureza, autarquias, floresta, energia, e está-me a faltar aqui mais alguma coisa, já me lembro. Eram 5. E em áreas complementares. O que é que significa proteção civil? O que é que nos vieram dizer? Neste momento, as comunidades intermunicipais vão ser convidadas a criarem uma equipa de sapadores e vai haver financiamento integral para essa equipa de sapadores e para a aquisição de material de suporte a essa atividade, como uma máquina de rastos e os equipamentos necessários para isso. Porquê? Porque em 3 anos o Governo quer criar um conjunto de faixas de primeira ordem muito significativo e, portanto, faz sentido que essa gestão seja ao nível das comunidades intermunicipais e não ao nível dos municípios, porque estamos a falar de rede primária. Depois, fomos convidados também a pensar na possibilidade de criar um gabinete florestal supramunicipal. Aliás, o meu colega que está aqui não me deixa mentir, temos vindo a advogar isto mesmo desde há muito tempo. Em vez de cada um de nós ter o seu próprio gabinete florestal, muitas vezes com dificuldades
nos recursos humanos, técnicos, de juntarmos, nomeadamente de juntarmos ao sistema de informação geográfica que existe na comunidade intermunicipal a funcionar no polo de Abrantes, porque são áreas que se complementam efetivamente. E porque o incêndio, quando começa, não bate à porta do município ao lado e pede licença para entrar. E, portanto, temos que ter uma estratégia que seja transversal a todos. E, portanto, isto são medidas importantes. Como sabem, a legislação mudou e fica do lado agora dos municípios onde até 30 de março não seja feitas as limpezas de proteção das populações, dos aglomerados populacionais por parte dos próprios, que serão os municípios a fazer, e portanto vamos ter que nos preparar também para essa questão, e portanto vamos ter num futuro muito próximo muito trabalho para ser realizado, mas cá estaremos também para o poder fazer. Não estamos ainda na fase de discussão da reflorestação, Sr. Deputado João Filipe, pese embora todos nós aspiremos rapidamente que isso possa acontecer, mas neste momento ainda há questões muito prioritárias para serem resolvidas, que estão a consumir os recursos todos e, ao mesmo tempo, vamos criando condições para não só, e aquilo que é a minha expectativa, e isto é uma opinião minha que é pessoal, a minha expectativa é que este quadro comunitário seja utilizado ainda para fazer o projeto de reflorestação de toda a mancha florestal e que depois o próximo quadro comunitário venha a ser já ele negociado no sentido de criar condições para financiar essas intervenções. Até porque, também da reunião que tivemos ontem, há a possibilidade de não em todos os locais, não em todas as regiões, mas a nossa claramente há de estar nessas condições de podermos receber uma central de biomassa para podermos também tirar algum retorno da floresta e da sua limpeza em concreto, porque sabemos que hoje não é rentável, porque hoje os desperdícios da floresta, se tiverem que ser transportados para a Figueira da Foz, o custo do transporte não é compaginável com o preço daquilo que se recolhe. E, portanto, são matérias que nós acompanharemos, que nós estudaremos e que estaremos ao lado. Não vos falamos delas em detalhe, porque não são uma competência nossa neste momento, não estão no pacto, nem em nenhuma das medidas por nós contratadas. Aquilo que nos cingimos aqui a apresentar é a atividade regular no âmbito das competências da comunidade intermunicipal, mas estaremos também disponíveis para negociar, para ouvir aquilo que vier a ser colocado em cima da mesa no âmbito da descentralização de competências, nomeadamente para as comunidades intermunicipais. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Está concluído, então, o ponto 3, informação da atividade da CIM do meio texto, que não tem votação. Passamos ao ponto 4, que eu peço à Assembleia que se corrija a redação do ponto. Poderia ser aprovado pelo Sr. Justiceiro a precisão e votação da segunda revisão orçamental. Eu pergunto à Assembleia se alguém se opõe a que se corrija o ponto desta forma. Ninguém se opõe. Mostremos a lei e se houvesse alguma posição, por uma maioria dos terços para fazer a correção do ponto. Ninguém se opõe. Vamos então passar ao ponto 4, que ficará com a redação, a precisão e votação da segunda revisão orçamental. A Sra. Presidente do Conselho já fez a intervenção abrangendo até ao ponto 7, até ao ponto 6, não é? Portanto, eu dou a palavra ao deputado municipal que se quer escrever por primeira vez. Presidente. Rui Ferreira. Então, boa noite a todos, Sr. Presidente da CIMT, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estadual, Sr. Presidente da
Secretário, público, seus jornalistas e caros deputados da Assembleia. A todos, boa noite e espero que todos, no final deste mandato, espero que ficamos orgulhosos do trabalho que possamos fazer a bem da região. Olha, sobre, portanto, a revisão, eu penso que esta informação interna de 7/11 espelha, de alguma forma, aquilo que é a revisão. Portanto, o meu colega, que não está cá já, portanto, que não foi eleito, Manuel Ligeiro, o ano passado disse que isto era disse que era uma execução miserável. O ano passado ainda nós estávamos ainda na fase de transição do governo e, de alguma forma, isso se compreendia. Portanto, tínhamos um ano de governo, a transição do quadro comunitário. Agora, passado este ano, eu penso que isto já não se justifica. Quer dizer, uma execução de 36%, portanto, na despesa, de facto, é muito pouco. Quer dizer, todos os projetos que a Sra. Presidente apresentou aqui, ou quase todos, nós já falámos o ano passado e já falámos há 2 anos e, portanto, andamos aqui de ano para ano. Quer dizer, e percebemos bem o que são os quadros comunitários. Mas, de facto, o quadro comunitário, portanto, é de 2014 a 2021. Portanto, 2014 não funciona, 2015 não funciona, 2016 não funcionou e 2017 estamos, portanto, ainda a aquecer as baterias. Pronto, e é isto que eu tenho a dizer. De facto, que não se justifica já, e certamente não é por responsabilidade, a maior responsabilidade não é da comunidade intermunicipal, são, de facto, de estruturas superiores, mas é inadmissível esta situação. E, portanto, como já foi dito aqui e bem, portanto, também há outro aspecto, e que já foi referido, que é a nossa dificuldade de todos, não é só nossa, é de todos, de fiscalizar, de acompanhar, de discutir as opções estratégicas. Quer dizer, é impossível em 2 reuniões, uma no início do ano e outra no final do ano. Isso também nos torna impossível. Quer dizer, portanto, nós vimos para aqui e com certeza ninguém consegue votar portanto, uma revisão orçamental, tal como o plano, tal como o orçamento, com alguma consciência daquilo que vai fazer. E todos nós temos a responsabilidade, maior ou menor. Portanto, é isto que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Não sei se há mais discussões com este ponto. Não há. Obrigada. Bom, há aqui questões que importa esclarecer. Em primeiro lugar, o orçamento da comunidade intermunicipal depende praticamente na exclusividade dos fundos comunitários e das cotas dos seus associados. E a execução, a maior ou menor execução depende da execução do quadro comunitário, mas depende também da capacidade de execução das autarquias. E, portanto, contra isso não posso dizer mais nada. Gostava de dizer mais alguma coisa em relação a estas matérias. O orçamento da comunidade intermunicipal constitui-se como um conjunto de oportunidades para poder fazer face, muitas vezes, a investimentos em substituição das próprias autarquias. Dou-vos um exemplo. No caso das viaturas que foram adquiridas para a saúde, foi por aqui, por essa janela de oportunidade, que nós conseguimos financiar. Nós podíamos fazer orçamentos mais curtos, se calhar mais realistas, mas depois ficaríamos com as unhas muito curtinhas e não conseguiríamos chegar
aonde devíamos, onde queremos chegar. E isso, para nós, é importante que o possamos fazer. Criar condições para que, sempre que necessário, a comunidade possa, em nome dos municípios, fazer face a investimentos que tem em mãos e que correspondem a estratégias efetivas para a qualidade de vida dos seus cidadãos. Gostava ainda de dizer aos senhores deputados que, contrariamente àquilo que acontece nas câmaras municipais, a comunidade intermunicipal não tem o mínimo de execução previsto na lei e, portanto, executa aquilo que consegue. Relativamente à questão de serem muitas ou poucas assembleias intermunicipais para a apresentação e a discussão destas questões, gostava de dizer o seguinte, senhores deputados, o Conselho Intermunicipal está disponível para todas as assembleias intermunicipais que assim o entendam. Disponibilizei-me durante 4 anos para ir às assembleias intermunicipais a cada um dos concelhos prestar contas. Pois bem, posso-vos dizer que fui à Alcanena, fui ao Entroncamento e fui a Abrantes. É que fui mesmo. Já lá estava, mas fui especificamente, enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, a Abrantes prestar contas em relação a esta matéria. E, portanto, muitos dos senhores que aqui estão e que são Presidentes das Assembleias Municipais, ou, pelo menos, deputados municipais, o que vos peço é que discutam isto nas vossas bancadas e que nos convidem para podermos ir apresentar, prestar contas, que nós iremos com muito gosto. A única questão que temos que afinar é um calendário que seja compatível, porque eu posso sempre fazer aqui uma perninha com os meus colegas vice-presidentes, mas ainda assim ir a todas as assembleias é preciso criar dias com essa possibilidade. Mas, reitero, nós e eu, enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, estou disponível para ir a cada uma das assembleias, prestar contas, esclarecer aquilo que entendam que é necessário em relação à atividade que aqui desenrolamos. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Vamos proceder à votação do ponto 4, a apreciação e votação da segunda divisão do Seminário. Quem vota contra? Quem se abstém? Peço desculpa, Sr. Presidente. Quem vota contra? Peço desculpa. Eu estava aqui precisamente a conversar com os meus companheiros de mesa que eu quero saudar, conforme a apresentação do Sr. Presidente assim sobre os objetivos e os outros pontos da ordem de trabalho, assim como a apresentação, portanto, que é feita. E, portanto, tinha aqui uma série de coisas para falar, mas para ser rápido, portanto, só quero referir, portanto, só quero salientar uma que já foi aqui referida, que tem a ver com o cadastro, portanto, florestal. Eu peço para esclarecer se é o cadastro florestal, se é o cadastro predial rústico. Para mim são duas coisas diferentes. O Dr. João Filipe já falou aqui, portanto, nas espécies, e para mim é o cadastro florestal, portanto, das espécies, portanto, a plantar. No entanto, o cadastro predial rústico é outra coisa que muitos concelhos já têm. Eu quero que me esclareçam essa diferença. Não, eu queria continuar, mas queria... Termine depois... ok. Pronto, porque quanto a mim e na situação que já foi também referida das alterações climáticas, ou nós caminhamos para os PDMs florestais, regionais e concelhios, portanto, para serem regionais têm que ser concelhios também, portanto, ou então não estamos aqui a fazer nada, porque
o cadastro predial rústico, a maior parte dos concelhos tem, e mesmo os que não têm, o cadastro predial rústico não vai resolver nada em questões, portanto, florestais e em questões ambientais e em questões de combate aos incêndios. E, portanto, a minha questão é que é efetivamente necessário existir os PDMs florestais. E se não for isso, acho que não estamos a gastar dinheiro no sítio certo. Penso isso. Depois, outra questão que aqui vem, este plano, o conjunto de ações que temos e de intervenções no território, em todos os aspectos da vida do território, deixa-me aqui um comentário. O Estado Central, e permitam que diga isto, fica com a diplomacia externa, fica com a defesa e fica com a segurança interna. E pouco mais fica. E as autarquias, também no conjunto deste plano, também pouco mais fica. Portanto, já falámos do abastecimento de águas, já falámos das águas residuais também, e depois todo um conjunto de intervenções que temos neste plano. Portanto, as comunidades intermunicipais estão, de facto, e a descentralização, estamos, de facto, a ficar com responsabilidades nacionais e, por outro lado, a tirar responsabilidades aos municípios, de alguma forma. E para mim, cá está outra questão. Não estamos a ser demasiado ambiciosos, por um lado. Por outro lado, nós, na configuração legislativa que temos capacidade e temos autoridade até para gerir tudo isto, é porque nem sequer somos eleitos diretos. Somos eleitos indiretos. Quer dizer, acho que estamos todos aqui, acho que isto está tudo muito embrulhado. E cada plano que vem de ano para ano, nós estamos a acentuar as indefinições da nossa própria existência, da própria existência da CIM. Eu não sei se me faço entender, mas acho que é um elemento que todos devemos refletir, mesmo a nível legislativo central. Porque intervimos na saúde, intervimos na educação, intervimos na rede viária, intervimos nos aspectos ambientais, intervimos, portanto, no aspecto económico. Então, mas afinal, portanto, pronto, é esta reflexão apenas que queria fazer. Obrigado. Há mais discussões? Já agora só sem querer ter a politizar a ideia relativamente a este assunto, o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa no passado sábado, no Congresso Nacional dos Municípios Portugueses, anunciou superficialmente ainda um conjunto de medidas de ordenamento do território e falou inclusivamente que havia necessidade de fazer limitações ao direito de propriedade nas propriedades rústicas, como existem limitações ao direito de propriedade nas propriedades urbanas. Eu até dei o exemplo, quem quiser, enfim, as pessoas já interiorizaram isso, quem quiser fazer um prédio de 20 andares em determinados locais, tal não é permitido, não é? E, portanto, dizia ele que há necessidade de ordenar o território de uma forma mais musculada e de uma forma mais interveniente por parte do Estado. E aguardo, e penso que aguardaremos todos com expectativa, mas fiquei com a nítida percepção que o Governo está preocupado e está a trabalhar nesse sentido. E o mesmo, ele anunciou também um conjunto de medidas para, enfim, facilitar a limpeza das florestas, o reordenamento florestal e a limpeza das florestas e não só, e também os financiamentos adequados para essa limpeza. Eu só queria deixar esta nota porque me parece importante. Eu não tenho mais elementos concretos, mas, enfim, é uma notícia ultimamente recente que eu ouvi, portanto, no discurso de abertura do Congresso da Associação Nacional dos Municípios e retive com interesse, portanto, essa notícia. Sr. Presidente, obrigado.
obrigada. Aquilo que o Sr. Deputado trouxe foi uma reflexão. Eu acrescento só também mais um elemento de reflexão. Se nós queremos continuar à espera que a Administração Central faça tudo e detenha todas as áreas, ou se pelo contrário nós criaremos condições e exijamos as condições para nós próprios podermos exercer a dita política de proximidade e fazer efetivamente que as coisas aconteçam de forma mais próxima. Infelizmente não é de hoje, infelizmente é de algumas décadas esta parte que vamos assistindo ao esvaziamento das zonas do interior do país e do país em concreto, porque em bom rigor é o país todo que está a perder população. Vamos sentindo também que os serviços públicos vão ficando mais concentrados, mais afastados das pessoas e, portanto, resta perceber se queremos, no fundo, ficar mais uma vez expectantes daquilo que é a intervenção da Administração Central ou se queremos ter uma administração mais próxima, mais amiga das pessoas. Resta saber os meios que vão ser disponibilizados para isso mesmo, mas cá estaremos para acompanhar essa discussão, para poder refletir sobre essas matérias, para podermos também reivindicar aquilo que é melhor para a nossa população. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Vamos então votar ponto 5, a votação das opções do plano e orçamento da CIM para 2018 e respectiva autorização genérica. Quem vota contra? 3 votos da CDU. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado por maioria com os restantes votos favoráveis. Ponto 6. Apresentação da lista dos compromissos plurianuais resultantes das adjudicações e acordados que se celebram desde a última sessão da Assembleia Intermunicipal. A senhora Presidente há pouco também já fez referência a este ponto, não é? Sim. Não tem observações agora a fazer. Inscrições? Inscrições com Simões e... Pode deixar. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente, o Sr. Secretário Sr. Vice-Presidente, todos os colegas. Eu queria pôr aqui 2 questões ou 3 muito simples. É que nesta listagem dos procedimentos plurianuais, por exemplo, na aquisição de serviços de manutenção e assistência de intrusão e alarme, está tudo em branco e depois fala-se em ajuste direto. Depois, mais à frente, na aquisição dos serviços de auditoria externa e certificação legal de contas, também está tudo em branco e fala-se em ajuste direto. Depois, nas visitas de estudo aos centros do Médio Tejo em Constância e também 3... Pode-se interrompê-lo? Faz favor. Porque é fácil perceber, se olhar no final eu sei que tem um asterisco a dizer procedimento a decorrer. Está a decorrer o procedimento. Ok. Mas, portanto, se é a lista dos procedimentos, está a decorrer... Sim, depois, quando estiver concluído, virá aqui... Eu deduzi. Por outro lado, há aqui um pormenor que eu gostaria também de esclarecer, que era em relação a um procedimento, a 2 procedimentos que aí vêm, que aqui estão, em que a aquisição de serviços de apoio e suporte técnico para a internet, início 2/10/2017, fim 1/10/2017. Isto aqui de certeza que há gato. O contrato de serviços de manutenção para os servidores rede UPS da CIMT, 2/10/2017, 1/10/2017. Há aqui de certeza outro gato. Eu gostava que isto ficasse esclarecido, que era para nós termos a informação plena. Muito obrigado. Não sei se mais alguém... tenho aqui outra intervenção. Rosa Teixeira. A minha intervenção vem só no sentido só de clarificar como é que é feito o ajuste direto e porque é que não é feito com concurso público. É só esta a minha questão.
Não há mais inscrições, vou falar então. Muito bem. O Sr. Deputado Simões, só dizer que será no ano, portanto, no segundo 2000, será 2018. De qualquer modo, o Secretário Executivo está a confirmar isso mesmo. Relativamente ao procedimento de ajuste direto, tem a ver com os montantes em causa. Decorre da lei. Até determinado montante pode ser ajuste direto e, portanto, pode ser adjudicado a um fornecedor específico e, a partir daí, terá que ser por concurso público e é essa a diferença. Muito obrigada.